guerreiras do K-pop chegou para marcar uma nova era de filmes estourados de animação. Mas dentre os seres tão poderosos que existem no filme, você já se perguntou qual é o mais apelão de todos eles? Impossível começar esse tipo de conversa sem citar o primeiro trio de xamãs musicais que protegeram o mundo de demônios com a sua música. Eu sei que as Huntrix têm um trabalho difícil, mas você já parou para pensar que elas pegaram o bonde andando? Para elas é muito mais fácil saber o que fazer, porque elas tiveram uma mentora, a Celine, para explicar como bater o ponto do trabalho de dia e como descer porrada em demônio de noite. E tudo isso enquanto cantam as músicas mais grudentas da face da terra e vestem looks de derreter a sua cara. Mas as caçadoras originais não tiveram ninguém para falar isso para elas. O mundo deveria estar envolto de caos e maldade, que elas tiveram não só que ter a ideia de aprisionar os demônios com o Romum, mas também de criar o método perfeito e executar tudo isso. Cara, você tem que ter uma força de vontade muito grande, não acha? Além de ser muito inteligente e, claro, extremamente poderoso, coisa que elas com certeza foram. Mas talvez você não saiba disso. A caçadora principal desse trio, talvez com o traje azulado e as pérolas em volta do pescoço, é conhecida na mitologia como Princesa Bari. A missão da vida dela, antes de prender os demônios com a sua música, foi justamente ir até o inferno para conseguir um elixir sagrado que poderia salvar a vida de seus pais. Então, para uma mulher como ela, o que é cantar uma música, não é? Mas acredite, ainda existem seres mais poderosos ainda e vamos te mostrar todos. Então peguem sua pipoca e assine o canal, pois está começando mais um canal Planeta Teen. Outro trio extremamente poderoso é o trio que veio na geração antes da Rumi, Zoe e Mira, que são as Sunlight Sisters. Mas o problema de tentar medir o poder desse trio é que não temos muitas informações sobre elas, mas isso acaba sendo ainda mais impressionante. Pois do pouco que sabemos já dá para tirar algumas conclusões bem legais, saca só. Celine, como já falamos, foi mentora das Huntrix, e só de você ser capaz de instruir 3 alunos para tomar sua responsabilidade já é um fardo tremendo. Você tem que cuidar de tudo a respeito delas, desde as fraquezas emocionais até a voz de canto, e principalmente a capacidade de combate. Já parou para pensar que se as 3 Huntrix se juntassem, elas não derrotariam a Celine? Pois é, esse é o nível de uma mentora, mas tem um membro desse trio que pode ser mais poderoso ainda, sabe qual é? De todas as membros da Sunlight Sisters, tem uma delas que não sabemos nenhuma informação, mas da mãe da Rumi podemos tirar algumas conclusões que deixam ela muito overpower, e a pista principal disso está nas marcas da Rumi. Essas marcas são porque ela tem um segredo, ela é metade humana e metade demônio, exatamente os monstros que ela tem que esbagaçar. Mas aí você para e pensa, peraí, significa que o pai dela é um demônio então? Exatamente, galera, não sabemos exatamente quem é esse personagem ainda, mas com certeza deve ter sido um demônio poderoso, porque a Rumi é a líder das caçadoras atuais e vemos no filme como ela salva suas parceiras e a multidão inteira no estádio com apenas a sua voz. Mas para a mãe da Rumi ter conquistado o coração de um demônio a ponto deles se apaixonarem, é porque ela deve ser extremamente poderosa e a sua força deve ser justamente sua bondade. Já tinha parado para pensar como os dois começaram a namorar? Deve ter sido um momento extremamente emocionante. Então comenta a hashtag romance pra gente ficar com o coração quentinho juntos. Eu sei que os Saja Boys se parecem com um meme ambulante tirando pelo Gino, que é o único cara que tem uma aparência normal quando não tá na sua aparência de demônio. É muito difícil levar a sério um cara chamado Baby, que usa chupeta e mamadeira, ou um cara chamado Romance, cujo cabelo tem um formato de coração. Só que quando você vê a performance deles na música You Idol, aí o bicho pega, e pega de jeito. Com uma simples apresentação, eles escravizam dezenas de milhares de pessoas de uma vez só. Para pra pensar, as caçadoras mantêm a barreira Romum ativa durante gerações, para os Saja Boys chegarem do nada e numa noite, com apenas uma música, desfazer um trabalho de literalmente séculos de esforço. Mesmo sendo meio cringe, os caras não são pouca coisa não, então se cuidem, não vai ouvir o Idol no escuro. Mas falando em poder, não tem como a gente deixar de fora a protagonista do filme e líder das Huntrix, a Rumi. Com seu look preto com branco e dourado e trança roxa dançando ao vento, ela corta demônios pra tudo quanto é lado sem perder o fôlego e sem sair da coreografia. Não ficou claro no filme, mas ela provavelmente ainda vai despertar seus poderes de demônio. Então tudo que vemos dela até aqui ainda é uma versão nerfada na metade do potencial dela.
Se ela já luta com demônios enquanto canta, come macarrão apimentado e se joga de um avião com apenas os poderes de humana, imagino quão longe ela pode ir. Mas isso não significa que seus parceiros são fracotes também. Como a Zoe, por exemplo, que além de ser uma parte fofa do grupo, é uma rapper que faz sua cara pegar fogo de tão rápido que ela cospe barras, mas ao mesmo tempo simplesmente deleta o CPF de um monte de demônios sem nem chegar perto deles, graças às suas adagas de arremesso. E a Zoe é tão versátil tanto no palco como na luta. Além de ser rapper, ela é compositora principal e suas falas de arremesso podem ser usadas tanto para combate corpo a corpo, mas também para prender inimigos na parede. Ou seja, Zoe tem de tudo, combate à distância, maestria no corpo a corpo, além de controle de multidão. E claro, tudo isso sendo extremamente fofa. E claro que não podia faltar ela, a rebelde do grupo, a personalidade mais explosiva e que não segura opinião polêmica nem no jantar em família. Mira, se a Rumi é balanceada e Zoe é o controle da multidão, Mira com certeza seria o DPS do grupo. Aquela lança dela consegue cortar um prédio no meio se ela quiser. E não só isso, mas como podemos ver na cena da luta inicial, ela ainda arremessa a lança metendo chutes nela. E na cena de luta na casa de banho, quando eles enfrentam Saja Boys pela primeira vez, ela ainda consegue usar a lança como apoio não só para ela, mas para o grupo todo manter seu medidor de combo rolando. Mira é o exemplo perfeito de híbrido de dano e suporte, com muita mobilidade e um alcance nos ataques para botar inveja até mesmo nas adagas da Zoe. E quer saber qual é o nosso superpoder? Fazer você sentir vontade irresistível de assinar o canal. É só clicar no botão de se inscrever aí embaixo. Mas se estamos falando de entidades poderosas, tem uma aí que é acima até mesmo do Gina e do Saja Boys, que é o Guima. Você pode não saber disso, mas mesmo o Guima não tendo uma forma corpórea, já que ele aparece sempre como uma chama roxa nas cenas, ele é extremamente poderoso. Isso porque na mitologia coreana existem espíritos chamados Guinshin, e o Guima é uma brincadeira com esse conceito, tipo um trocadilho com as palavras. Guin significa espírito, ou fantasma, e Ma significa demônio, ou mal. E Guima é literalmente um espírito demoníaco, e não sei você, mas eu tenho quase certeza que o Guima não morreu naquela espadada que a Rumi deu nele no final do filme. Como ele não tem forma física, aposto que ele só precisa de uma faísquinha de ódio para todo aquele fogaréu se erguer de novo. E mesmo assim, ele não é páreo para algo que os produtores ainda nem mostraram no filme. Se você já assistiu muitos animes na sua vida, já deve ter aprendido uma lição valiosa, que é, sempre existe um vilão mais forte. E no caso de Guerreiras do K-pop, esse com certeza vai ser o Rei Demônio. Seu nome é Yama, e ele é um dos 10 governantes do submundo. Ele é o principal e o mais forte, é responsável por julgar as almas que ali caem e definir qual será sua punição, ou sua penitência para ter uma segunda chance. Guima deve ser o Gasparzinho perto desse cara, na moral. E se eu sei de algo que nenhum filme pode me enganar e que ninguém pode me convencer do contrário, é isso. Provavelmente ouviremos falar desse cara caso faça um segundo filme, o que a essa altura deve ser certeza absoluta. Quem sabe a gente não descubra que esse cara acabou sendo o pai de uma certa cantora de cabelo roxo, hein? O que você acha? Comenta aí que eu quero saber e aproveita para assistir esse vídeo que apareceu aqui do lado.